Isso. Olá, bom dia a todos e todas. Estamos aqui nessa manhã de segunda-feira para mais uma interação, não é, maravilhosa, com votos de termos uma semana excelente. A gente está aqui, como sempre, com a professora Ângela nos apoiando, não é, professora? Bom dia, professora Ângela. Bom dia, professora Noêmia. Bom dia aos nossos tutores, alunos, né? Que nossa semana seja assim excelente. Que bom estamos aqui de novo, né? Pois é, contamos com vocês para vocês mandarem as interações, porque nós vamos começar a interação da nossa quarta unidade, segunda parte, não é? Aprofundando nossos conhecimentos, nós vamos falar da escola como aparelho ideológico do Estado, não é? E quem é que usa essa expressão? Louis Althusser. Louis Althusser era um francês, não é, que viveu final do século XIX, início do século XX, não, século XX já, Louis Althusser. Bem aqui, bem perto de nós ele viveu, bem pertinho do século XX, não é? E escreve uma obra chamada exatamente Aparelhos Ideológicos do Estado. E o que são os aparelhos ideológicos do Estado? Para Althusser, são as instituições, tudo que o governo tem na mão e que pode intervir para docilizar a sociedade, ele vai chamar de aparelho ideológico do Estado. E nesse caminho, Althusser aponta a escola como o aparelho ideológico mais eficiente que existe. Ora, é natural que seja assim, porque é na escola que nós modelamos a sociedade, ou seja, a escola não apenas é um aparelho ideológico, mas ela é um aparelho estético do Estado, na medida em que ela forma, não é, as pessoas, na medida em que ela forma, que ela dá melhoria ao comportamento social. Mas o que é ideologia? Não é? Isso aqui intriga muitas pessoas, até porque tem uma musiquinha do Cazuza que fala assim, ideologia, eu quero uma para viver, não é isso? Mas veja bem, nós já temos muitas ideologias, a pergunta é, como é que vivemos com elas? Mas antes, vamos saber aqui o que é mesmo ideologia. Segundo nossa apostila do Profuncionário, a ideologia burguesa é utilizada, assim, pelos seus defensores para pregar que a sociedade capitalista é a melhor de todas e precisa ser conservada. Então, aqui nesse primeiro momento, eu já posso dizer que a ideologia ela tem uma intenção, ou seja, a intenção da ideologia de quem está no poder é manter as coisas como elas estão. Veja aqui que ele diz, né? A sociedade capitalista é a melhor de todas e precisa ser conservada. Portanto, devemos entender a ideologia como um falseamento da realidade. E aí eu indicaria aqui para você que está aí do outro lado, meu aluno, minha aluna, assiste o filme Matrix 1 e leia, se você tiver possibilidade, o livro 7 da República de Platão, que é conhecido como o mito da caverna, tá? Leia lá e assista esse filme pensando o que significa esse falseamento de ideias, tá legal? Vamos lá, qual é o objetivo da ideologia? Como dizíamos antes, é manter as coisas como elas estão, ou seja, manter o poder nas mãos de quem já tem o poder. Então, um dos instrumentos para manter o poder, para manter a ideia de uma sociedade dócil, esteticamente aceitando a ideia de que esta forma de convivência, que a forma capitalista é a ideal, é a melhor estética, ela é a escola. É na escola que eu vou preparar as pessoas para que elas aceitem essa ideia. Por isso que eu digo que a escola não apenas é um aparelho ideológico, mas, repito, é um aparelho estético do Estado na medida que ela torna as pessoas dóceis para aceitarem as ideias que lhes são impostas assimetricamente, ou seja, de cima para baixo, não é? Vamos lá.
E o que são os aparelhos ideológicos do Estado? São as instituições encarregadas de divulgar a ideologia dominante, os valores da burguesia. São eles, olha aqui, a religião, a escola, a família e etc. Isso aqui é que são os aparelhos ideológicos do Estado identificados pelo Althusser, não é? No seu livro que tem, por sinal, o mesmo nome, Aparelhos Ideológicos do Estado. Nesse sentido, Althusser vai defender que a escola tem um papel central entre os aparelhos ideológicos. Primeiro porque os indivíduos passam boa parte da sua vida na escola. Então, lá eles vão aprender e vão reproduzir ideias na medida em que essas ideias tornam-se um hábito, uma atitude de sua vida presente e futura. A escola, segundo ponto, a escola especializa as pessoas e diferencia futuras, olha aqui, atribuições no processo de formação. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Então, a escola tem um papel central. Seguimos aqui nos aparelhos ideológicos. Vamos olhar aqui o terceiro modelo que ela apresenta. A escola também está encoberta com o véu ideológico da neutralidade, pois é apresentada como uma instituição que não estaria a serviço dos interesses de nenhuma classe, mas tão somente do saber. Por isso, a escola desempenha o seu papel de forma silenciosa e eficiente. É claro que a escola não é neutra, até porque a escola tem que ter uma posição diante do contexto social, diante da sociedade, ela tem que oferecer soluções a problemas sociais, então ela não pode ser neutra jamais. E segundo, ela não é sem interesse não é um serviço fora de interesses, até porque basta nós percebermos que nós somos regidos por uma LDB. Quem é que faz essa lei? Quem está no poder é que constrói a LDB e que diz como o ensino deve ser desenvolvido dentro das escolas. Então, a neutralidade não existe nem por um viés, que é o viés da autonomia, nem pelo viés da imposição, que é a legalidade. Esses são os três. Aí chegou um outro rapaz, chamado Gramsci, só gente novinha, todo mundo do século XX. O Gramsci também, contemporâneo ali de Althusser, Michel Foucault, não é? Um pessoal que pensava muito a manipulação da ideologia na sociedade como um todo, que me escreve, não é? Que percebe a escola como um espaço da contra-ideologia. E o que quer dizer essa contra-ideologia? Ora, eu sei que eu estou recebendo um comando, eu sei que eu recebo um ensino pré-determinado. Como é que eu encontro um ponto de fuga para me manifestar como sujeito autônomo e agente social preciso dentro do papel, da camada que eu faço parte? Essa é a questão que Gramsci vai dizer. E aí ele vai dizer para a gente o seguinte: se a escola servia para inculcar os valores conservadores burgueses, ela poderia servir também para transmitir as ideias revolucionárias da classe trabalhadora. Ora, agora, para o trabalhador reproduzir, transmitir, vamos dizer assim, os ideais revolucionários de sua classe, isso, ela precisa do quê? Ela precisa ser uma escola reflexiva. Não basta que ela seja uma escola reprodutora de conhecimentos, como a gente viu lá no Durkheim. Não basta que seja uma escola que reproduza o conhecimento que os outros têm dela. Eu tenho que refletir sobre esses conhecimentos, sobre a cultura, sobre a sociedade, sobre a história principalmente, e deste conhecimento eu criar
condições revolucionárias, no sentido de que, se eu percebo, através da história, através da matemática, de todos os outros conhecimentos, que há um domínio, que há um caminho intencional para que a sociedade caminhe, eu posso pensar em que medida esse caminho pode ser melhorado para a minha sociedade, no sentido de tornar a minha sociedade mais autônoma. Não é? Nesse sentido, a escola constitui-se um dos principais espaços para a burguesia transmitir sua ideologia. Vai dizer Gramsci. Entretanto, se a escola é ainda um espaço da conservação da hegemonia burguesa, ela pode também se constituir um local, olha aqui, da contra-hegemonia. Tudo Gramsci vê uma dialética, eu entendo ali, não é? Porque se eu tenho a ideologia, eu também tenho o espaço da contra-ideologia. Eu posso me manifestar, eu posso transgredir positivamente. Vamos lembrar que Einstein, Newton, Kant, todos foram transgressores. Se eles tivessem ficado acomodados, guardando o conhecimento deles, as ideias que eles pensavam para eles, nós não teríamos avançado nem na ciência, nem na teoria. Então, se a escola é o lugar da hegemonia, ela também serve para a contra-hegemonia. Mas, para isso, volto a dizer, é necessário reflexão, não é? Então, ele vai dizer... A escola se constitui no local da contra-hegemonia operária e de transformação da sociedade, não é, existente. Eu diria, grosso modo, que quando eu falo em transformação, eu estou falando, né, em utopia. No sentido de que a utopia quer o poder, ela quer transformar a ação. Isso é o que diferencia a ideologia da utopia. A ideologia quer manter o poder, as coisas como estão, e a utopia quer transformá-las, quer mostrar que pode ser de outro modo. Gramsci diferencia os intelectuais tradicionais, comprometidos com a tradição e a cultura dominante, dos intelectuais orgânicos. Achei interessante. Tem o papel de criar e fomentar a consciência entre os membros da classe a que pertencem. Quer dizer, criar uma nova visão, olhar para o mesmo objeto, mas entendê-lo com um sentido diferenciado. Vendo a escola é um aparelho central dentro dos aparelhos ideológicos? Então ela pode também ser o lugar da contra-ideologia. Por quê? Porque todos nós temos a potência da reflexão, não é? E nós só conseguimos fomentar essa consciência e nos tornarmos intelectuais orgânicos se nós refletirmos, se nós pensarmos e não apenas absorvermos o conhecimento que é feito assimetricamente de cima para baixo. Vamos para a correção das atividades. Questão 1. A partir da sua experiência como funcionário de uma escola, somando-se ao que você aprendeu nesta unidade, como você enxerga o papel da escola? Aqui, a professora Rosânia nos mandou, não é? Ela diz que a escola é responsável pela promoção do desenvolvimento do cidadão, no sentido pleno da palavra. Então, cabe a ela definir-se pelo tipo de cidadão que deseja formar, de acordo com a sua visão de sociedade. Cabe-lhe também a incumbência de definir as mudanças que julga necessário fazer nessa sociedade, através das mãos do cidadão que irá formar. Professora Ângela, por favor, tem algum comentário para essa primeira questão? Não. Até o momento, professora, não. Então, nós entendemos que é de comum acordo, não é isso? Essas questões dessas respostas. Eu espero que você, meu aluno e minha aluna, esteja fazendo do seu espaço de trabalho, do seu espaço escolar, seja ele o estudo ou o trabalho, um espaço da contra-ideologia. Isso. Vamos pensar, vamos dar uma incomodada nesse aparelho tão importante para a ideologia, vamos dar uma mexida nele? Como é que a gente faz isso? Pensando, em que medida a escola que eu tenho hoje é uma escola que transforma, que
cria um sujeito autônomo e eficiente dentro do contexto social. Vamos começar a pensar assim, para ver o que a gente, como trabalhador de dentro da escola, como aquele que pode exercer a contra-ideologia, tem condição de modelar de um modo diferente e aí usar esse lado estético da escola, que volta a dizer que a escola não é só o aparelho ideológico, ela é também um aparelho estético, né? Vamos ver como é que a gente mexe com isso, movimenta com isso? A segunda questão, em sua opinião, a escola só cumpre o papel ideológico de manter as coisas como estão? Ou você acredita que ela pode contribuir para a formação de consciências libertadoras que fortaleça a luta pela transformação social? Tem uma questão, professora Ângela? Não, até agora não, professora. Não? Ok. Veja que aqui a gente está vendo, ela cabe os dois papéis. A escola é concebida como um espaço onde os alunos possam exercer seu papel na construção da democracia social, desenvolvendo a criatividade, sensibilidade e imaginação, que visa preparar o aluno para o processo produtivo, habilitando um trabalhador ativo e efetivo no exercício da cidadania. Ora, tanto num lugar, tanto uma coisa quanto a outra, a escola tanto reproduz a cultura, é bom também nós conhecermos o passado. Agora, conhecer o passado para transformá-lo no futuro, não é? Veja que era o Galiano, que diz que a história é um profeta com um olhar voltado para o passado, né? Quer dizer, ele olha a história, analisa e diz assim, no futuro nós podemos fazer diferente. A escola eu acho que é para isso, não é? Com certeza, professora. Então, vamos lá. Questão 3. Discuta com seus colegas a seguinte questão. A escola necessariamente reproduz as relações sociais dominantes ou ela pode ser um espaço de modificação dessas relações? As duas coisas. A função educativa da escola ultrapassa, olha aí, muito bem colocado, a função reprodutora do processo de socialização, já que se apoia no conhecimento público, ciência, filosofia. E eu queria que isso aqui fosse mais verdadeiro. Porque isso aqui está faltando, reflexão. Nós, como sociedade, gente, só vamos progredir quando nós refletirmos. Pode apostar nisso. Para provocar o desenvolvimento do conhecimento particular de cada um de seus alunos. Aí eu quero até agradecer a professora Rosânia, que sabe o apreço que tenho pela filosofia, né? Tanto por ser minha formação, quanto por eu considerar mesmo que a base de um conhecimento é refletir, é questionar, é perguntar, não é transgredir positivamente. Descreva seu entendimento sobre intelectuais orgânicos. Aí ele vai mostrar aqui, isso é Gramsci, né? Intelectuais orgânicos são aqueles que se dedicam a defender, criar a ideologia de um grupo específico. Por exemplo, a burguesia tem seus intelectuais orgânicos como os economistas. O proletariado, classe trabalhadora, também tem seus intelectuais orgânicos, dentre eles o partido. Tem alguma questão, professora Ângela? Não, eu simplesmente questionei, né, os nossos tutores, eles estão falando que estão conseguindo acompanhar, né, que a aula está tudo ok. E aí a gente aproveita aqui também para mandar um abraço, não é, professora? Sim, então eu quero mandar um abraço para Fabiana, para Kelly, para Luciana, Maria das Graças. Lá Maria das Graças, o pessoal de Extrema, de Machadinho, do Binacional, não é? Quero mandar um abraço com votos assim que nós tenhamos uma semana maravilhosa. Até porque vocês sabem, Buritis, né? também, que para né, mim professora? Buritis, Isso. ok, um beijão para Buritis. Até porque, gente, a minha semana só começa bem e só vai bem depois que eu tenho esse contato maravilhoso com vocês. Então, sim, eu quero que vocês interajam, que é para eu perceber que nós realmente estamos fazendo um trabalho positivo para vocês. Porque sem vocês, nada tem sentido, tá bom? Eu termino aqui com a fala de Paulo Freire, que a professora Rosânia nos mandou, né? Que ele diz assim, seria uma atitude muito ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que permitisse às classes dominadas perceberem as injustiças sociais de forma crítica. Então, nós aqui estamos usando um espaço que é ideológico, mas estamos aqui até, de certo modo, com uma contra-ideologia, apoiados por esse grande pensador nacional, que é o Paulo Freire. E, nesse sentido, eu vou ficando por aqui, agradeço a vocês e peço que façam interações
Meu grande abraço e tudo de bom. Professora Ângela, meu bom dia. Para a senhora também, professora, obrigada aí, né? E aí nós também mandamos um abraço para todos os polos, os tutores, os alunos que sempre estão aqui presentes conosco. E até a nossa próxima interação. Se Deus quiser, uma excelente semana a todos. Amém. Tchau, tchau.